Oiê, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a Lua, tá? A importância dela na leitura do tarô, como conhecer um pouquinho. Eu vou falar um pouco das 8 fases da Lua, que é importante saber que geralmente em um deck de tarô aparece uma das fases dela e você tem que saber o que significa aquela Lua no contexto da carta, ok? Trouxe de exemplo para vocês aqui esse oráculo da rainha da Lua, né? Olha que lindo esse oráculo. O tarô, ele tem 78 cartas. Esses oráculos de mensagem, eles são usados no sentido de complementação de uma leitura. E é interessante que esse oráculo aqui tem tudo a ver. Ele vem com uma palavrinha, por exemplo, olha só, a lua cheia com fruição, frutificar, né? Que colhemos. Então, tem o livrinho falando de todo o contexto, mas ele é todo baseado numa lua aqui, tá? Olha aqui, a lua minguante. Então, o que significa essa lua? Em que sentido ela significa com a questão da proteção, com essa imagem do passarinho aqui carregando o ninho, com a pessoa aqui nua? O que é a nudez numa carta? Despido do social, do convencional, é você na sua verdade total. Por isso que fala a verdade nua e crua, porque a verdade ela é representada assim. Então é a sua verdadeira natureza, despida de vestes, de roupa, né, das questões do social. E é sobre isso, né, gente? E aí eu trouxe também esse oráculo que eu já tinha apresentado para vocês, para falar um pouquinho dele. Vou até deixar ele fora aqui. E vou apresentar para vocês também o oráculo da lua vermelha, que é esse oráculo aqui. Tem muito a ver com o sagrado feminino. E ele fala das bruxas, né? A bruxa feiticeira, a bruxa donzela, a anciã. E tem todo um... Ele é em português, tá, gente? É bem legal esse oráculo aqui também. Cada um, por exemplo, a bruxa anciã vem aqui e fala assim: a bruxa anciã segura nos braços. Devaneio na escuridão, ela ouvirá seu desejo amoroso e moverá o universo para criá-lo. Você, filha dela, estou nos braços do universo. Mas o que significa isso com a lua anciã? Com a bruxa anciã? Por que a bruxa anciã está em que fase da lua? Vou mostrar, vou falar para vocês também, tá? Esse aqui é um oráculo bem bacana de adquirir. É mais voltado para o sagrado feminino mesmo. Sobre os ciclos, né? Ela fala sobre mensagens da sacralidade feminina interior para vivenciar o seu ciclo menstrual de forma plena e criativa. Então, ajuda ali para as pessoas nos ciclos, né? Que estão passando por uns ciclos. Ai, gente, eu falo muito né? Eu sei disso, mas tá de boa. Então, meu velho e bom caderninho aqui, acompanhando vocês. Vamos começar aqui. Eu vou colocar a imagem para falar sobre a lua em si, que ela representa a psique da alma humana, nosso subconsciente, nossas emoções, e cabe a nós, seres humanos, cuidar dessas emoções. A lua não tem luz própria. A lua, a luz que ela tem vem do sol, vem do eu, vem da essência. Tem que ver onde é que está o sol no seu mapa, porque aqui eu tô falando mais dela dentro do mapa astral, né? Mas em suma é isso que ela representa mesmo. Ela é igual uma esponja. Quando você aperta ela e coloca na água, ela absorve tudo. Então, por onde a lua passa, ela suga toda a energia, sabe, gente? É uma coisa impressionante. Então, tem esse lado da lua que, por exemplo, no signo, que a gente vê o signo também tem um lado mãe, tem um lado pai, né? A lua representa o nosso lado mãe, o sol representa o nosso lado pai. Então, todo signo tem essas duas energias também. A gente não vai falar sobre isso agora, né? Vocês procurem saber lá. Então, quando a lua aparece no tarô, ela te pergunta como são as emoções dessa pessoa. Por que está relacionada em tal arcano que eu vou mostrar para vocês? O que me dá segurança? Quais são as minhas necessidades mais básicas? São as perguntas, né, que aparecem no contexto geral das cartas. Vamos falar assim. Então, a lua, quando ela
ela aparece em um tarô, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá numa energia do elemento fogo. Tá vendo? Aqui. Ela tá numa energia de Áries, Leão, de Sagitário. Ela tá ali. O que que representa essa lua? A gente vai falar, porque é uma lua vermelha, a gente vai falar dela. O que que representa essa lua no signo de fogo? Né? Ela apresenta um comportamento impulsivo, né? Autocentrado, umas necessidades de movimento, de muita intensidade, umas emoções intensas e ao mesmo tempo passageiras, ok? Quando a lua aparece num tarô, num signo de terra, traz dentro da figura do arquétipo ali um comportamento um tanto quanto metódico, organizado, com necessidade de estabilidade, de segurança, emoções estáveis, resistentes, ok? Quando a lua aparece em uma carta do elemento ar, de Gêmeos, Libra e Aquário, traz comportamento prático, racional, necessidade de muita comunicação, leveza, e as emoções, muitas vezes, quando essa lua aparece numa carta que apresenta o elemento ar, essas emoções são filtradas, são muito filtradas pelo intelecto do personagem ou do seu consulente que estiver ali, que você estiver atendendo. A lua na água, Câncer, Escorpião e Peixes, tem um comportamento mais empático, introspectivo, tem umas necessidades ligadas muito à intimidade e conexão também. E as emoções são muito intensas, são muito profundas, ok? Então, em um signo de fogo, a lua ela se torna bastante impulsiva, muito agitada, com mudanças muito rápidas. E também tem muitas mudanças drásticas de humor, gera muita impaciência, sempre buscando assim os desejos, ter ali os desejos atendidos de uma maneira muito imediata, ok? Quando ela se remete, ela aparece ali no signo de terra, os humores dessa lua são mais estáveis, criando uma personalidade mais metódica, mais prática, tá? Geralmente a pessoa ali gosta de uma certa tranquilidade interior. Quando a lua é apresentada no signo de ar, ela sente uma necessidade grande de se expressar, se comunicar. E os sentimentos são processados por meio de palavras. Tá, aparece uma lua lá que a gente vai ver a fase da lua. Então vamos ver aqui com a carta, o significado dela. E tu vai saber se ela tá no elemento ar, no naipe de espadas ali, e dependendo da lua, ela precisa falar alguma coisa que precisa deixar de lado, ou é expressar, né? A lua no elemento ar é expressão, é comunicação, ok? Prezam muita liberdade. E no signo de água, cria uma personalidade voltada muito para dentro, mais interiorizada. As emoções são mais íntimas, ok? E assim, tem muita facilidade para entender os sentimentos dos outros, tem uma empatia muito grande. A lua em Áries, quando aparece, né, por exemplo, aqui nesse oráculo, essa aula hoje vai ser bem rapidinha. Nós temos aqui uma lua nova em Virgem, né? Por exemplo, a lua em Virgem fala de trabalho, fala de saúde, e aqui fala assim, ó, tempo para dar ao invés de tomar. Compreende? A gente vai ver o que significa essa lua nova ali. Por que essa lua nova tá ali? Que eu vou falar, não quero confundir vocês de imediato. Então, a lua em si, em Áries, vem com liderança, tomada de decisão. A lua em Touro vem com amor, vem com prosperidade. Em Gêmeos, ela vem com comunicação, trazendo viagens. Em Câncer, fala de maternidade, traz muito para dentro do lar, da família. Em Leão, fala dos pais, da paternidade, de recreação, de autoestima. Em Virgem, trabalho e saúde. Em Libra, de sociedades e justiça. Em Escorpião, ela traz muito sexo,
Em Sagitário, muito voltada para a educação superior, viagens de longa distância. Em Capricórnio, carreira, assuntos políticos, muita ambição. Em Aquário, vem muito para o lado social, as causas, né? A ciência, a tecnologia, tipo as ONGs, ok? E em Peixe, visões psíquicas, a telepatia, a clarividência. Então é importante vocês entenderem mais ou menos de uma forma bem resumida como é que isso acontece nos signos num sentido geral, ok? Então bora lá, vamos iniciar aqui falando dessa lua nova. Olha, eu trouxe esse oráculo para vocês, olha essa lua nova aqui, e tá falando da escuridão. Então a lua nova, aqui nessa carta tá falando escuridão. Mas o que significa isso, Andréia? Quando a lua nova ela aparece no céu, não se vê a lua. Ela tem o verbo recomeçar. Então a lua nova, ela desaparece totalmente no céu noturno. Os antigos acreditavam que a deusa não estava mais junto com eles. Mas na verdade eles descobriram que essa deusa se recolhia para renovar suas energias e para renascer. Era a face sombria da deusa, que trabalhava as energias de morte, de sexualidade, do inconsciente. Então, são aspectos pouco compreendidos e muitas vezes temidos. Então, quando essa lua nova aparece, ela fala que você precisa de um tempo para introspecção e avaliação do que você quer fazer na vida. Então, apareceu aqui a lua nova aqui, escuridão. Aí você tira aqui, você vai falar o quê para o seu consulente? Como, olha, você precisa de um tempo, se recolhe um pouquinho. Você precisa dar um tempinho para você avaliar, para você pensar, para ver realmente o que você quer. Então ela traz o recomeçar, o recolhimento também no sentido de análise. Tá? Então, na verdade, ela fala de um tempo de introspecção. Ou se depende das cartas, né? Que nem se for pegar uma abertura geral, né? Então vamos falar que nem eu falo na leitura do tarô. Ó, a energia desse mês abre aqui com a lua nova, escuridão. É uma energia, aí tem o número 40, tá? Vocês já viram lá os vídeos de numerologia. Você vai falar na leitura, olha, é um mês onde possivelmente você vai se recolher. Você vai tirar um tempo para você pensar o que você vai refazer, como você vai recomeçar um relacionamento ou um trabalho. E por quê? Porque existe já algo que já está estruturado na sua vida. Olha como a Cabala conversa com a Lua. Tudo tem tá? Porque tem um tempo aqui, o número 0, que alguma coisa tem que ser preenchida. Então o 4 é o número da estrutura. Então, você já tem algo, só que você precisa se recolher, né? Ou você tinha algo que você pensava que estava concreto na sua vida, só que é um tempo de gerar coisas novas. Então, para isso, você vai se recolher e pensar como você vai fazer. Muito azul aqui, com muita tranquilidade, tem um pouquinho de verde. É um processo de cura, é um processo lento, onde você tem que procurar se enxergar, se recolher, para recomeçar. Então, não é só escuridão, você tem que saber o sentido aqui dessa lua nova, ok? E aí, bora lá. Falamos sobre a lua nova, agora nós vamos falar sobre a lua crescente. A lua crescente tem o verbo projetar. É quando ela começa a dar as caras, né? Parece um sorriso no céu. Então, a lua crescente é um símbolo da deusa em sua face de donzela. A dona de si, indomável, que traz na sua essência o desejo de explorar, saborear tudo que a vida tem para oferecer. Representa a terra que desperta na primavera após um frio inverno, trazendo a explosão de vida e cor através das plantas, das flores, das árvores, que voltam a germinar e crescer graças ao calor do sol. Então,
O que significa aí, né, nesse contexto? É projetar. Projetar. Aqui, por exemplo, tem uma lua crescente. Ok? Tem uma lua crescente com a palavrinha render. Nós temos nessa carta aqui, então nós temos uma lua crescente com o número 26 e falando de rendição, você deve se render. Então, você deve projetar. Número 26 tem a sua relação, suas parcerias, suas associações. Tem algumas coisas aqui que precisa saber como você vai conversar. Porque depois do 6 vem o 7. O 7 é o número do caminho. Então, o 6 é o projeto. Você vai projetar o caminho através das suas parcerias. Então, tudo é conversando com você. Talvez nesse aspecto você tenha que se render a alguma situação ou escutar a opinião de alguém para projetar, porque ela está em lua crescente, tá? Aí, nessa carta aqui que eu uso, por exemplo, a gente já falou dos signos, a gente já falou dessa carta, não, do 8 de copas a gente não conversou ainda. Mas aqui tem uma lua crescente, ela tá um pouco escura aqui, tá vendo? Ela tá crescente. E é um 8 de copas, essa pessoa está deixando algo para trás, está projetando algo novo na vida dela. Olha como tem todo o contexto com a carta da lua aqui, nessa imagem. Vocês compreendem? Então, o que é a lua? Você vai falar assim, você tirou um 8 de copas. Olha, você tem algumas situações que você vai deixar para trás, existe aqui um rompimento, existe uma virada aqui, uma movimentação, e você vai seguir seus passos projetando um crescimento, entendeu? Veja, essa figura também está despida, tem um significado. Então, o significado da lua crescente, André, vai crescer, nossa, é projeto. Você está projetando, entende? Ó, então, a coisa tem que ir desenvolvendo. Então, você saiu de uma lua aqui, aqui de uma lua nova, onde você se recolheu, ok? Onde você pensou no recomeço, agora você vai projetar esse novo caminho com a lua crescente. Essa pessoa que resolveu, agora vai fazer novos projetos, certo? Aí vem a lua quarto crescente. A lua quarto crescente, ela é mais cheinha. A quarto crescente é quando a metade da lua tá clara e a outra metade escura. Então, a lua quando ela tem uma porção iluminada pelo sol, e aí ela está visível, e nesse contexto, essa lua quarto crescente, ela traz o verbo agir. Você projetou, você se recolheu para recomeçar, você projetou, agora é hora de agir. Agora é hora de você agir. Ok? Então, você colocar para frente a sua vontade de iniciar novos projetos, porque aqui você estava saindo de uma situação, então você vai iniciar novos projetos, agora você vai agir para poder concretizar esses seus projetos, ok? E sabendo que vão acontecer obstáculos, que vai aparecer coisa aí no meio do seu caminho, entre o seu objetivo e o caminho trilhado, vão acontecer alguns percalços. Por quê? Porque tem um lado escuro dela aqui ainda. Então, tá mostrando que tem coisas ainda que serão reveladas para essa pessoa no meio do caminho. Certo? Então, é o momento de agir, as energias do período serão favoráveis para a ação, momento de tomar decisão, sabendo que algo ainda não está totalmente decidido e totalmente claro. Por isso que ela é quarto crescente. Nessa carta aqui, ela está no elemento ar. André, não, mas não. Tá aqui, ó. Ela tá com a metade dela aqui aparecendo, ó. A outra metade tá escura no elemento ar. Se a gente tá falando sobre relacionamento, o que eu falei para você? Da lua no elemento ar. Tá? Então, aqui, ó, você vai agir, porém, você vai colocar a sua razão, né, os seus estudos em primeiro lugar. É a lua que traz
o raciocínio, traz o pensamento antes da emoção. É a lua aqui em Áries, ou em Gêmeos, em Libra ou Aquário. É uma lua que está pedindo para agir. É uma lua quarto crescente, está pedindo para essa pessoa agir. Haja porque vai dar certo. É um palácio de espadas. Mas tenha fundamento no que você vai fazer, no que você vai falar. Ok? Aqui, ó. Essa carta traz sabedoria. Não foge nada do palácio de espadas aqui. Compreende como as cartas falam, trazem o processo da lua desenhada no tarô? Então, vamos agir com sabedoria. Você abriu esse oráculo aqui como mensagem para a pessoa. Você vai falar, olha, é uma lua quarto crescente. Tá pedindo para você agir mais com sabedoria. Apareceu o Palácio de Espadas. Tá pedindo para você agir com conhecimento da razão. É uma lua aqui, quarto crescente. Então, é importante vocês saberem. Aí a gente passa para a lua gibosa. Eu falo lua gibosa, gente, tá? Tem gente que fala gibosa, porque gi para mim vem de boy, então eu falo lua gibosa. Então, a lua gibosa, ela fica bem no meio, entre a crescente e a cheia, tá? Então, quando ela passou desse estágio aqui, que ela tá mais gordinha, ó, mas não tá cheia, ela tá gordinha para encher, essa é a lua gibosa. É a crescente gibosa. Ela tá indo para lua nova, para lua cheia. Então ela é a crescente, saiu da quarto crescente e passou para a crescente gibosa. Nesse aspecto aqui, ela tá quase completa, tá falando, ó, você vai chegar lá, tá quase lá. Então é uma fase, você saiu, você agiu, agora é uma fase de reavaliação das metas que você se propôs. Analisar bem os passos, perceber se está indo no caminho certo ou não. Que às vezes, por causa desses percalços aqui da quarto crescente, então, de repente, você tem que rever os caminhos escolhidos. Para você, aquelas situações que não estavam claras, que chegaram até você, nesse momento, um pouco dela já chegou. Porque ela está quase cheia. Então, nesse momento da lua crescente gibosa, é o momento de você reavaliar isso daqui. Se esses obstáculos, se essas situações que aconteceram vão realmente ajudar você a chegar onde você quer. Ou se não há necessidade de você voltar e reavaliar a situação. Certo? Aí nós vamos para a lua cheia. Então, olha que linda essa carta, lua cheia com poder. Olha aqui, o Ás de Ouros com a lua cheia lá atrás. É o poder, é a lua do poder. Então, essa lua traz o verbo reconhecer. Então, ela é toda iluminada, ela é completa. Traz o símbolo da deusa na sua face mãe. A responsável por dar a luz, abençoar toda a vida, traz ali em sua essência a força que move o mundo, que desperta a magia, representa a terra fértil, potente do verão, que gera fruto, semente, que aí lá na frente vai dar origem à colheita e toda a fartura. Então, quando essa lua aparece, ela está dando a oportunidade de reconhecer os frutos e analisar sobre eles. Né? Muita gente fala assim, nossa, lua cheia. Não, lua cheia é abundância, é colheita, é prosperidade, não sei o que lá. Você vai colher os frutos que plantou. Vai colher os frutos. Mas é hora de analisar se tem fruto podre ou fruto sadio nessa história toda. Então, ela vem nesse contexto aqui. Veja como essa carta traduz bem esse contexto, né? Tá vendo o lado luz e o lado sombra? É a análise dos frutos. A lua cheia chegou. Ela traz para você a oportunidade de reconhecer os frutos e de autoanálise. Certo?
E aí nós vamos para a lua minguante gibosa. Essa lua minguante gibosa, ela começa a diminuir. Ela começa a diminuir, a minguar. Ela fica entre a lua cheia e ela fica entre a lua quarto minguante, né? Que ela vem retornando. Então, olha só. A lua cheia, a lua gibosa, tá? E aí vem a quarta minguante. A quarta minguante é a mesma coisa, ela tá com meia fase, mas eu vou falar sobre ela. Então, quando essa lua gibosa ela aparece, é o momento de agradecer. Ela começa a diminuir, ela começa a minguar. É um momento de gratidão. Por quê? Porque as energias desse momento estão voltadas para a gratidão. E não apenas pelas coisas boas, mas também pelo que de ruim foi passado, né? E foi vencido, vamos dizer assim. Porque aqui na lua cheia, você fez a autoanálise. Aqui você agradece. Porque você analisou. Vou deixar isso aqui para não te confundir. Certo? Então, a lua minguante gibosa, ela traz o processo de agradecimento após ali a autoanálise da lua cheia. Agora, a gente vai para a quarta minguante. É a metade da lua, né? Que agora é a outra face. Tá fazendo o caminho de volta de onde começou. Então, o verbo aqui é libertar. O verbo de ação dessa fase é libertar. Ao longo de todo o processo de crescimento, nos apegamos a determinados hábitos, a pessoas, mas não precisamos ser assim. É um momento de desapegar. Olha que loucura isso. Você fez a análise, você agradeceu e agora tem situações que precisam desapegar. Embora. É a lua quarto minguante. Então, aqui nessa carta é o caminho. Olha o portal aberto ali. Ali está a chance de ela passar por esse portal. Então, a lua fala, olha, vamos desapegar do que tem que ficar para trás, porque tem um novo ciclo chegando, tem uma nova fase entrando, tem um portal se abrindo. O que você precisa desapegar para poder ir adiante? Certo? E aí vem a lua minguante, a aceitação. Olha que linda essa carta. Olha que linda essa carta, a lua minguante. Fala da aceitação aqui nesse tarô. Então, a lua vai se despedindo, vai desaparecendo. É o símbolo da deusa em sua face anciã, sábia e observadora, que conhece os caminhos do mundo e traz em sua essência a morte e o fim de uma jornada. Aquela que traz o manto branco e frio de neve do inverno, quando o sol se afasta e a terra perde sua fertilidade e adormece com o afastar do sol. É a fase de olhar para os sonhos. Todo o fim de ciclo nos traz sombras e coisas que precisamos olhar em nós para criar consciência delas e transmutá-las. O verbo aqui é relaxar. Um novo ciclo se aproxima e não há nada o que temer. Avalie sua trajetória e esteja pronto para uma nova etapa. Olha isso, que lindo, gente. Entenderam? Então, vamos lá. Então, a lua nova é o recomeçar, certo? É um tempo de introspecção e avaliação. A lua crescente é projetar. Então, você vai projetar as coisas para poder o calorzinho do sol ir lá e fazer brotar. A quarto crescente é a porção, é a lua que fala que é um momento de ação, para agir. Então, recomeçar, projetar e a lua crescente, quarto crescente, agir. A lua crescente gibosa é a fase da reavaliação das metas propostas. A lua cheia é o momento de reconhecer as oportunidades, reconhecer os frutos e da autoanálise. A lua minguante gibosa é a época de agradecer, ok? Porque talvez tudo não foi como deveria ser, mas você venceu a etapa. A quarta minguante é a libertar.
É o processo onde é o momento de se desapegar. E a lua minguante é relaxar e entender que um novo ciclo se aproxima e não há nada que temer. Avaliar sua trajetória e estar pronta aí para uma nova etapa que vem. Certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a lua azul. Ó, essa carta do 8 de espadas, a mulher tá aqui na lua azul, agarrada nessa lua azul aqui, né? Então, quando a lua azul aparece, ela fala de união de casal, de romantismo. A lua azul é a segunda lua cheia do mês. Se tem 2 luas cheias dentro de um mês, a segunda lua é a lua azul. É uma lua que fala de reflexão, de intensificar muito a espiritualidade, a intuição. É o momento para concretizar e buscar sonhos, planos e desejos. Então, nessa carta aqui, essa pessoa ela quer buscar planos, sonhos e desejos, mas tem um medo danado de se machucar. A gente vai falar sobre o 8 de espadas. Então, é a lua azul nessa carta. Certo? E o que é a lua vermelha ou a lua de sangue? É quando a lua está cheia e acontece um eclipse lunar total. Então, a lua está cheia, enorme, aí tem um eclipse lunar total, e aí, então, é a lua de sangue, que é a lua vermelha que as pessoas falam. Olha essas cartas aqui. Tá vendo como tem poder? Os extremos. Então, o que é? Essa carta já fala sobre a lua vermelha, porque ela tá falando sobre os extremos aqui. Então, é uma lua cheia, o eclipse acontece na lua cheia total. Essa lua aqui fala de risco, muito risco de atrito, risco de desilusão, de julgamento precipitado, principalmente em relação amorosa. Então, é quando a pessoa vai aos extremos. Por isso que tá nessa lua aqui. Então, sai esse oráculo aqui, por exemplo. Olha, é um mês onde você vai ter que se policiar muito. Cuidado com briga, é uma lua vermelha, é uma lua de sangue. É uma lua que fala que você pode ter julgamentos precipitados sobre alguma situação e você pode estar errada. É uma lua que pode estar te trazendo um aviso de desilusão. Cuidado com os seus extremos. E aqui nessa carta aqui, olha que interessante essa carta aqui. Ela tem uma lua minguante, uma lua vermelha aqui, numa lua minguante. O que significa isso com esse 9 de paus? O que você precisa parar, descansar? Lembra que eu falei que a lua minguante é a lua que fala para relaxar? Relaxar, calma, relaxa. Não vai com muita sede, não. Cuidado com os atritos. É o momento de você relaxar. Tanto é que o cara colocou o capacete dele de lado, tá sentado para relaxar. E a lua minguante está pedindo isso. Relaxa, calma, você vai conseguir. Você vai chegar lá. Cuidado com seus extremos. É hora de você relaxar. É bacana, né? Então é isso, pessoa. Aí, né, esse oráculo aqui tem muita coisa. Então agora quem tem esse oráculo da lua, olha aqui a lua azul. Olha que lindo, o Blue Moon aqui, né? Tá falando assim, acredite no impossível. Por quê? Porque a lua azul tá aqui. O que eu falei da lua azul? De sonhos, da espiritualidade, da sua intuição. Ela tá afirmando, acredite no impossível. Acredite na força espiritual. Aqui. Lua cheia em Áries. Lua cheia em Áries. Olha aqui. O que significa isso? Vai com tudo. É colheita. Talvez você tenha que reavaliar, fazer uma avaliação aí. Mas a lua tá falando que você tem força e disposição para você e que você vai conseguir. Lua nova em Leão. Olha a lua nova Leão aqui. Aqui essa carta fala, confiança é a chave do sucesso. E aí a lua nova em Leão fala assim, olha para dentro de você. É o momento de você entender a força que você tem. Para e olha para você. Por quê? Porque a lua nova fala de introspecção, de recolhimento. Leão fala da força.
Então tá falando, confia na sua capacidade. Olha, é um momento de você parar, refletir, analisar e ver o poder que você tem. Olha para você. Aí a gente tem aqui a quarto minguante. Aguarde, segure sua visão. Então, o que é aqui na metade? Então, tá pedindo o que aqui? Que eu falei para vocês? Na quarto minguante, hora de libertar, de desapegar e aguardar. Segurar a visão ali, desapega de alguma coisa e segura, porque tem o quê? Tem uma outra banda da lua aqui que tá falando que vai trazer coisa, novidade, que tem alguns percalços ainda. Então, por isso que essa lua fala, segura a visão, não vai com muita sede ao pote. Lua nova em Gêmeos, comunicação é a chave. O que você está guardando aí dentro de você? O que você está guardando dentro de você que você não fala para ninguém? O que você está segurando que precisa ser falado, que só talvez esteja até te fazendo mal? Tem algum segredo nessa história toda, no casal? Tem alguma coisa, algum segredo? O que você está escondendo? Porque está falando de comunicação. Então, e assim vai. E assim vai. Ó, lua nova em Libra. É um amor não correspondido. É um amor que você tem em segredo. É um relacionamento que está... Seus projetos de parcerias. Não conta pra ninguém. Lua cheia em Sagitário. Olha, suas metas, seus objetivos vão dar certo. Aqui tem colheita. É um processo ainda que você vai colher os frutos do que você plantou. Se você está pensando em fazer algum curso, está buscando algum objetivo na vida, vai dar certo. É lua cheia. Lua cheia em Câncer. Um problema pessoal atinge a resolução. Lua cheia em Câncer. Então, aqui tá falando um problema pessoal. Então, algo é revelado, algo emocional, alguma coisa relacionada muito Lembra que eu te falei que tem um lance de empatia aqui? Então, agora você vai pegar, tem como você ler. Você não vai ficar só aqui, ó, um tempo para cura. Rendição ao divino. Por que eu tenho que me render ao divino? Não deixe o teu passado te segurar. Por quê? Entenderam? Ó, lua nova em Sagitário. Guarde seus projetos em segredo. Você tem um projeto aí, você tem alguma coisa guardada aí. Você está querendo resolver alguma coisa aí. Tira um tempo para você, analisa, pensa direitinho antes de você executar. Compreenderam como é bacana a gente entender a lua? Para poder falar aí um pouquinho mais sobre as cartas? Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.